Olha, amigos e amigas, o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, o deputado Adriano Galdino, representou o Parlamento Estadual na sessão especial realizada na manhã dessa quinta-feira no plenário do Senado Federal, em homenagem aos 160 anos de nascimento de Epitácio Pessoa, ex-presidente da República, ex-senador pela Paraíba, jurista, advogado, professor e promotor de justiça. Epitácio Pessoa foi o único a ser presidente dos 3 poderes. A solenidade foi proposta pelo senador paraibano Efraim Filho. Foram lembradas realizações marcantes de Epitácio Pessoa, como a sua participação na fundação da Liga das Nações, a construção de mais de 200 açudes no Nordeste para combate à seca e sua atuação nos Jogos Olímpicos Sul-Americanos, além da histórica presença na Conferência de Paz de Versalhes após a Primeira Guerra Mundial. Mas um dos momentos mais emocionantes foi o discurso do presidente da Assembleia, Adriano Galdino. Ele usou a tribuna para enfatizar a relevância histórica de Epitácio Pessoa para a Paraíba e para o Brasil. Galdino fez um forte e emocionante discurso criticando o que ele chama de injustiça orçamentária, praticada historicamente contra o Norte e o Nordeste. Adriano lembrou a concentração de investimentos e de renda nas regiões do Sul e Sudeste em detrimento do Norte e do Nordeste, inclusive durante alianças comerciais com os Estados Unidos no passado, em que, segundo o presidente, todas as empresas, as grandes empresas multinacionais norte-americanas se instalavam no Sul e no Sudeste e nenhuma se instalava no Nordeste. Pelo contrário, Adriano diz que para o Nordeste o que vinham eram sobras. E nesse momento, o presidente do Legislativo paraibano faz um discurso muito forte em defesa do Nordeste e se emociona ao lembrar, inclusive, quando ele era criança na cidade de Pocinhos, quando ele próprio vestia as sobras das roupas dos norte-americanos que chegavam no Nordeste. De fato, é uma fala forte que a gente vai acompanhar, assistir e ouvir agora nesse momento. O nosso Epitácio é símbolo de resistência. Eu poderia dizer aqui, senhor presidente, e peço a sua compreensão por mais um minuto, que se o Epitácio estivesse vivo... Vossa Excelência tem o tempo que precisar, presidente. Agradeço. Se o Epitácio estivesse vivo, Carol, ele estaria levantando uma bandeira contra o que eu chamo de injustiça orçamentária. Essa República Federativa do Brasil, durante todo o período da República, senhor procurador, que nós, brasileiros, elegemos 39 presidentes, dos quais 33 dos eleitos são do Sul e do Sudeste. Esses presidentes, quando eleitos e quando empossados, investiram maciçamente os recursos nossos, do povo brasileiro, no Sul e no Sudeste, deixando para o povo do Nordeste e do Norte os restos orçamentários. Foram mais de um século que a nação brasileira pratica o que eu chamo de injustiça social, injustiça orçamentária. Mas mesmo assim, convivendo com as dificuldades, convivendo com os restos orçamentários, nós, os nordestinos, aprendemos a conviver com as faltas. Por isso que o ditado popular diz que o nordestino é, antes de tudo, um forte. E é verdade. Porque de tanto conviver com as faltas, nos tornamos mais fortes, resilientes. E não tenho dúvida disso. O nordestino é muito mais forte do que os nossos irmãos do Sul e do Sudeste, porque eles conviveram com a fartura e nós só convivemos com a falta. Eu lembro da chamada Aliança do Progresso, uma aliança que foi feita entre o Brasil e os Estados Unidos. E os Estados Unidos veio, como sempre, com sua pedagogia imperial e já impôs acabar com as nossas ferrovias e trouxe como presente a indústria automotiva, e essas empresas, todas elas foram instaladas no Sul e no Sudeste.
criando bolsões econômicos, desenvolvimento e qualidade de vida para os brasileiros que moravam no Sul e no Sudeste. Para nós, nordestinos, o que é que veio na época da aliança? Paz, meus senhores, que a história precisa resgatar esse momento de justiça que foi praticado sempre pela nação brasileira contra nós, nordestinos. Para nós, o que vinha era roupa usada dos americanos, e sacos de leite de soja e aveia de 50 quilos, como se fosse ração para gado. E pasmem os senhores, quando isso acontecia na minha cidade, a cidade parava e era motivo de festa e de alegria. E eu ia provar aquela roupa dos americanos, eu pequeno, como ainda sou pequeno hoje, e eles muito maiores, as roupas tudo grande. A minha mãe pegava aquela roupa usada e diminuía, costurava para entregar aos oito irmãos. Epitasse pessoas, se fosse vivo, estaria bradando, estaria lutando para que o país chamado Brasil faça justiça orçamentária. Nós não queremos um centavo dos nossos irmãos do Sul e do Sudeste. Nós só queremos o que nós temos direito. Somos brasileiros, somos nordestinos com muito orgulho. Era o que eu tinha a dizer. Está aí, portanto, discurso emocionante, discurso forte, contundente do presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino. Eu, particularmente, parabenizo o Adriano pela força do discurso, pela coragem. E é assim que nossos políticos têm que ser realmente. Nossos políticos nordestinos, paraibanos, no caso, têm que ter essa coragem de sempre que tiver os microfones para falar lá no Sul e no Sudeste, para falar nas grandes casas, ou seja, lá onde for, inclusive no exterior, tem que ter essa coragem de lembrar as injustiças históricas contra a nossa região e enfatizar a nossa força. Enfatizar que a gente busca reparação histórica também e busca justiça. Por isso esse discurso foi muito importante de Adriano. Eu volto na semana que vem com mais informações no Direto da Redação. Pessoal, um abraço e um ótimo fim de semana para vocês, com saúde, paz e juízo.